Olá, o tema do meu seminário é danças indígenas e eu estou usando como base este artigo, então vou falar especificamente desse contexto que a autora traz. Esse artigo foi escrito pela Ana Luísa Teixeira de Menezes e fala sobre educação, mito, dança e rito, as razões dialógicas do conhecer Guarani. É um artigo muito interessante, do qual eu extraí alguns trechos para a gente poder aprender um pouco mais sobre como a cultura guarani, como o povo guarani aprende e evolui, se desenvolve através dessa tríade mito, dança e rito. É bem interessante. Então vamos lá. Eu extraí alguns trechos que mostram um pouco mais desse contexto, né? Dessa estrutura cultural e social que o Guarani construiu e cultiva, né? De geração em geração. Então, eu vou ler esse trecho aqui, ó. Dançar para pensar é um ethos na educação guarani, né? É um fundamento, é um hábito fundamental na educação guarani. Dançar para pensar, né? Uma narrativa, uma experiência e um aprendizado sobre uma forma preciosa de um povo construir o seu próprio conhecimento. Então, nesse artigo é muito interessante porque a autora traz e mostra como a dança é algo intrínseco na cultura guarani, como eles dançam para absolutamente tudo, né? A dança guarani existe numa relação indissociável entre o mito e o rito. A gente vai entender como que essa tríade funciona dentro da cultura deles. Um outro trecho, como eu falei, tem vários trechos. Óbvio que eu não vou ler o artigo inteiro, mas esses trechos que eu destaquei são muito interessantes para ler na íntegra mesmo, né, das palavras do autor. Questionar a dança significa indagar sobre a existência divina, fundamentos indissociáveis dentro dessa cultura. E aí a autora cita, né, dentro dessa pesquisa, do mergulho que ela fez assim, na cultura, traz esse senhor, né, o seu Adolfo, de 34 anos, que diz dançar desde pequeno. E ele relata, a dança do Guarani veio primeiro, mas isso já vem passando a sabedoria do Inhanderu. Inhanderu é o Deus. Primeiro Inhanderu não tem pai nem mãe. Inhanderu, princípio do mundo. A dança sempre habitava para nós. Seus mestres foram os avós e os tios, e o criador foi Inhanderu. Dançar é recordar o princípio, é a gênese, é retorno no presente, significa estar perto de Inhanderu, da criação do mundo, do ápice da sabedoria. A dança, enquanto criação divina, possibilita conexão e comunicação. O movimento faz emergir esta comunicação. Então, a relação que eles têm com a dança é algo sagrado, né? Se conecta diretamente com o Criador, dentro daquilo que eles creem, dentro da crença deles, né? Então, por isso que a minha visão, né, a minha leitura, por isso que está presente em tantas, não é nem tantas, mas em absolutamente tudo que eles fazem. Então, no nascimento, na morte, na colheita, na semeadura, né, no casamento, eu já falei, né? No casamento, eu ia falar no nascimento novamente, em todos os momentos e fases e etapas boas e ruins, na relação com a natureza, na relação com o outro, né? Porque são danças que sempre são realizadas coletivamente. A dança está presente em tudo. Então, a forma deles perceberem o mundo, se relacionarem com o mundo, com a natureza e com o Criador, passa pela dança, traz o movimento. Isso é muito rico. O corpo guarani dança a partir do mito, e este corpo dançante provoca o espírito pensante. Vamos parar aqui para a gente analisar essa frase, né? O corpo guarani dança a partir do mito, e este corpo dançante provoca o espírito pensante. Então, através da dança ocorre esse movimento de pensar e refletir e evoluir. O corpo que dança é o corpo que pensa e se indaga através do movimento. Mais do que isso, os Guarani acreditam que a dança faz pensar, conforme a afirmação de Santiago. A dança muda o pensamento. O mito, quando é narrado através das histórias e dos ritos, provoca a dúvida.
Aí começa a acontecer a tríade, né, do mito, rito, dança. Alberto, professor Guarani, diz sobre o conhecimento vivo, que os mantém em um contínuo exercício de pensamento-percepção, fazendo-os seres de reflexão. Nesse caminhar, os mitos são integrados, absorvidos, testados, negados, afirmados. As histórias são produtoras de movimento, deflagradoras da curiosidade, ou seja, do conhecimento. Vamos até aí. Para compreender um pouco melhor e, assim, nas minhas palavras, eles têm o mito, que são histórias vindas dessa tradição, da ancestralidade, né, vindas deste lugar do passado, que são contadas, e a partir, né, dessa provocação, digamos assim, desse estímulo que é o mito, eles se colocam em movimento, né? E aí, a partir disso, acontece a dança, e todo esse acontecimento se torna o rito. Então, eles trazem o passado para o presente para construir um novo cenário, para construir o futuro. A dança é parte do rito, que se atualiza nas narrativas do dia a dia, nos eventos de cura, nos acidentes, nas mortes, no ciclo das plantações, como a do milho, como eu disse anteriormente. Está presente em tudo que eles fazem, na vida, né, no viver, no existir. Nesta cerimônia, toda a comunidade participa, é o lugar onde os conflitos se dissolvem, onde o sentimento de ser Guarani refloresce. Para Chamarro, esses rituais servem como uma educação autocoletiva de consciência que une a coletividade. O mito, rito, dança representa uma educação social que enfatiza a corporeidade e espiritualidade dentro de uma coletividade, não apenas dentro do campo do privado. A dança é a janela que abre os caminhos para o diálogo. O rito é a possibilidade, a estrutura que permite o movimento. E o mito é a fonte, o exercício do pensamento. Então, como eu disse, né, vou tentar reforçar isso até para ter mais clareza dessa tríade. Vou falar primeiro aqui do rito, que eu entendo como esse estímulo inicial. Perdão, o rito não, o mito, a fonte, né? Vou começar pelo final da frase. O mito é a fonte, o exercício do pensamento. Então, esse pensamento, ele acontece por um estímulo, né? Por essa história, por essa carga ancestral, né? Por esse passado. O rito é a possibilidade, a estrutura. Eu acredito que é quando é envelopado tudo, abraçado tudo. E a dança é a janela que abre os caminhos para o diálogo. Então, a partir daquele estímulo do mito, acontece esse movimento que já começa interno, já começa da reflexão, do pensamento, e que se externaliza em movimento físico e coletivo, né, transformando em todo esse rito, né, de evolução, de transformação, de construção social. O mito tem um significado vital e garante o desenvolvimento das narrações históricas vividas pelos participantes. O mito é vivido através do rito. Segundo Escobar, a vivência do rito impede a rigidez social e mantém vivo os diversos ritmos do tempo coletivo, possibilita a transmutação das tensões e dos desejos dentro de um ciclo dramático interminável. O diálogo é que mantém viva a experiência do mito, através da narração e do convite à participação. Essa educação reflete uma concepção de política, de economia, de história pautada na ordem divina. O exercício educativo presente na tríade mito, dança, rito Guarani afirma que a sociedade que se perpetua num sistema de trocas, reciprocidade, de integração entre o que é singular e coletivo, dentro de uma educação que estimula as conexões entre a origem do mundo, o sentido da existência, a ordem divina e as formas de sobrevivência. É uma estrutura social muito interessante e totalmente aversa a que nós estamos, assim, perpetuando, né? Perpetuando, construindo, vivendo, né, desde tanto tempo.
por isso que me fascina, assim, observar. E, na verdade, esse artigo ele é curtinho, são 13 páginas, e traz, assim, uma pincelada, mas que já nos contextualiza e faz olhar isso pra mim, né? Eu vejo de uma forma muito encantadora e muito interessante, né? Como um povo se estabeleceu dessa forma e se construiu essa estrutura social baseada na dança. Claro que sobrevive a uma luta constante. Não vou entrar nesse aspecto, mas é muito interessante a importância da dança, né, na cultura deles, na estrutura social. Continuando, eu só poderia acreditar em um Deus, né, a autora traz Nietzsche, né, eu só poderia acreditar em um Deus que soubesse dançar. Aprendi a andar, desde então deixe-me correr. Aprendi a voar, desde então não preciso mais que me empurrem para mudar de lugar. Agora eu sou leve, agora eu voo, agora um Deus dança em mim. Os Guarani acreditam que os que mais dançam e honram os deuses são os melhores no combate, tanto na guerra como na luta cotidiana. Ao ler Platão, tive a sensação de estar ouvindo os Guarani falando em suas diversas expressões sobre a dança. E aí ele cita, né, uma outra conexão aqui da dança Guarani com a civilização grega. É um artigo bem interessante. Eu não trouxe tantos detalhes para também não ser tão extensa. Propor uma reflexão sobre a educação Guarani através da dança torna-se cada vez mais uma atividade complexa, pois envolve aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais. De fato, é muito complexo. Contudo, tal complexidade estimula o pensar a nossa própria cultura e o nosso sistema econômico. Envolve também uma desestabilização de valores que vão se naturalizando ao longo das nossas vidas, como, por exemplo, o mito do dinheiro na modernidade. Conforme Santiago, liderança Guarani, a dança muda o pensamento. Dançar para pensar é um ethos, né? É um hábito fundamental na educação Guarani. Uma narrativa, uma experiência e um aprendizado sobre uma forma preciosa de um povo construir o seu próprio conhecimento, que tem profundas repercussões na organização política, social, econômica e cultural. Esse parágrafo finaliza o artigo e nos traz esses questionamentos, né? Como eu disse anteriormente, né? Nos questiona enquanto sociedade, que tipo de sociedade que a gente tem construído e como a dança é tão desvalorizada no nosso contexto social, né? E como dentro dessa realidade, cultura e estrutura, né, indígena, eles trazem a dança assim, indissociável a todas as práticas e atividades deles, e isso os une, os enriquece culturalmente e pessoalmente, né, enquanto pessoas, indivíduos, enquanto sociedade, enquanto coletivo. Para finalizar, eu trouxe esse gráficozinho assim, não sei que nome dá, algo mais visual, para a gente compreender um pouco mais sobre essa tríade, como é interessante, né, e como ela, digamos assim, se retroalimenta, como eu mencionei anteriormente, né. Tem o mito, que é a narração, né, dessa história, das histórias, traz essa carga, né, do passado, da ancestralidade, é a fonte, o exercício do pensamento. A dança como possibilidade da vivência, né, a janela que abre os caminhos para o diálogo, e esse diálogo que acontece entre o passado, o presente e o futuro que se constrói e que é abraçado por esse rito que acontece, né? O acontecimento, a possibilidade, a estrutura que permite o movimento. Então, eu finalizo aqui. A dança, dançar para pensar, é um hábito fundamental na educação Guarani e que me encantou muito como tema, e gostaria de ter a oportunidade de mergulhar um pouco mais e de, inclusive, se no futuro próximo, poder encontrar alguma tribo, alguma comunidade assim, para conhecer de perto e aprender um pouco mais, perceber um pouco mais dessa riqueza cultural e de como a dança é importante para eles, que a gente possa aprender um pouco com a cultura Guarani.
Muito obrigada. Até mais.